Meus amados irmãos, o apóstolo São Pedro disse ao paralítico: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Nós vamos dar aos irmãos o que temos. Nós não temos enfeites, nós não temos outra coisa, só temos a santa e gloriosa palavra de Deus. E a Assembleia de Deus, ela não quer outra coisa, ela quer Deus, através da sua palavra. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler a leitura devocional desta noite, Profetas, aliás, o livro de Reis, continuando os trabalhos de Deus, os avivamentos de Deus na vida de Eliseu. E, meus irmãos, hoje nós vemos Eliseu enfrentando uma guerra. Interessante que a guerra aqui não foi contra Israel. A guerra foi contra o profeta. Glória a Deus. A inimizade da Síria era com Israel. Mas a guerra foi desviada. Em vez de atingir Israel, a guerra agora voltou-se contra o profeta. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que quem serve a Deus, primeira coisa que eu aprendo é que quem serve a Deus vai viver em constante conflito com o diabo e seus anjos. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: porque não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue. Quer dizer, não contra seres humanos, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Então, se você for um homem de Deus, se você for uma mulher de Deus, se você for um cristão autêntico, se você for uma cristã de comunhão, prepare-se. Porque o inimigo, ele vai querer lhe barrar, ele vai querer lhe deter, ele vai querer lhe prender, mas o Deus de Eliseu está com você. Aleluia! Meus amados irmãos, eu quero dizer aos irmãos que essas histórias de reis, elas não estão em ordem cronológica. Elas são pérolas esparsas. Os fatos foram registrados muito tempo depois pelo hagiógrafo, o escritor sagrado, e ele pegou os fatos e escreveu, mas não estão em ordem cronológica, estão um aqui, outro ali, de maneira que Geazi, ele vai aparecer de novo. Ele vai aparecer. Aí alguém diz: mas pastor, o senhor a semana passada deixou Geazi leproso. Eu não, glória a Jesus, né? Foi ele que ficou leproso que quis. Como é que agora Geazi aparece no meio do povo? É porque o livro não está cronologicamente arrumado. São as histórias que aconteceram e o santo profeta juntou, escreveu, botou uma história aqui, outra ali, mas não está organizada por cronologia, ou seja, pelo tempo uma após a outra. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que Eliseu, o rei da Síria, ele projetava contra Israel. Naquele tempo, o rei de Israel era filho de Jezabel, era filho de Acabe. E o profeta Eliseu tinha problemas com ele. Os irmãos sabem que Eliseu tinha raiva da casa de Acabe, era ou não era? Mas não era uma raiva pessoal, era porque a casa de Acabe estava desviada. Acabe estava desviado, Jezabel estava desviada. Nesse tempo, Jezabel ainda era viva, e quem reinava era o filho dela. Acabe já tinha morrido, mas Jezabel ainda era viva. E o filho reinava, mas quem era que manipulava o filho? Quem era que ficava por trás manipulando? Jezabel. E Eliseu tinha sérios problemas com Jezabel. Porque não era problema pessoal, era problema teológico, era problema doutrinário. Era porque Jezabel era adoradora de Baal e fazia barbaridades. Então, irmãos amados, mas Eliseu, irmãos, ele era pelo reino. Ele era a favor da igreja, ele era a favor da instituição. Por quê? Porque o rei da Síria
projetava, fazia projetos secretos, planos de guerra para atacar Israel. Mas enquanto o rei da Síria estava fazendo planos de guerra, Eliseu estava fazendo o que no seu quarto de dormir? Quem sabe dizer o que era que ele estava fazendo? Orando. Jesus disse, quando tu fores orar, fecha, entra no teu quarto e fecha. Então a Bíblia diz que Eliseu estava no quarto. E o rei da Síria, lá na Síria, fazendo projetos para destruir Israel. E Eliseu orando. E quando Eliseu estava orando, Jeová revelava o que estava acontecendo na Síria. Aleluia. Vocês creem que Deus ainda revela as coisas? Revela ou não revela, irmãos? Pastor tem que ter visão. Pastor tem que ter revelação de Deus para entender os problemas. Quando eu estou dando gabinete, que entra uma pessoa, eu já vou orando. Ela entra, eu digo, Pai do Senhor, e o coração, Jesus me ajuda, me revela, me mostra. Há um certo tempo, entrou uma pessoa no meu gabinete e Deus abriu a cortina, sem eu nunca ter visto aquela pessoa. Deus disse, não faça nada. E a pessoa contando a história, e Deus disse, não faça nada, que esta pessoa está pagando o preço da sua desobediência. Deus falando assim. E a pessoa, depois eu orei pela pessoa, tratei bem, tratei com carinho, a pessoa foi embora, e depois alguém me contou o que aquela pessoa tinha feito há anos, há décadas, um crime de destruição. Eu não conhecia a pessoa, mas Deus me falou. Porque Deus ainda hoje revela as coisas. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Eliseu, ele estava orando e Deus revelando. E Eliseu tinha problema com o rei de Israel, Jorão. Tinha problema com Jezabel, mas ele era a favor do reino. Irmão, nunca deixe de ser a favor do reino. Nunca deixe de ser a favor da igreja. Você pode ter um problema com alguém. Você pode ter um problema com uma indiferença. Você pode ter um choque com alguém. Mas o reino de Deus está acima de tudo. Aleluia. E Eliseu, ele amava a igreja. Quem era a igreja de Deus no Antigo Testamento? Israel. Ele amava a igreja. E quando Deus revelava que o rei da Síria estava fazendo planos e estratégias de guerra, Eliseu, quando saía do quarto, ia mandar o recado para o rei de Israel. E dizia, olhe, não passe em tal lugar. Mesmo o rei de Israel não sendo amigo dele. Mesmo o rei de Israel, ele não tendo um bom relacionamento, mas Eliseu não estava preocupado consigo, estava preocupado com o reino. E ele mandava dizer ao rei, não passe em tal lugar, porque o rei da Síria fez uma estratégia, tem lá um exército para pegar o senhor. E o rei de Israel se desviava. E o rei de Israel se desviava. E o rei de Israel se desviava. Meus amados irmãos, sempre seja a favor do reino. Mesmo que você não goste do seu pastor. Eu não gosto do pastor, mas eu sou a favor do reino. Eu sou a favor da igreja. Eu nunca vou ficar contra a minha igreja, porque eu não gosto de A, eu não gosto de B. Eliseu, me diga uma coisa, como era o relacionamento de Eliseu com o rei de Israel? Era o filho de Jezabel. Era bom ou era dificultoso? Dificultoso. Mas Eliseu estava a favor de Israel e até a favor do rei. Você vê que ele mandou avisar o rei. Vamos ver isso, por favor? Versículo 9, glória a Deus, por favor. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Irmãos, ele não quis saber dos problemas do rei, ele estava zelando pela vida do rei. Irmãos amados, os interesses de Deus estão acima dos nossos interesses pessoais. Aleluia! Glória. Mesmo o rei sendo filho de quem? Me ajudem. O rei sendo filho de quem? Jezabel. Jezabel. Mas o profeta velava por ele. O profeta velava pela igreja. O profeta velava pelo reino. Mesmo o rei sendo filho de Jezabel. Jorão.
Tem gente que não é fiel ao reino. Tem gente que não é fiel à igreja. É membro da igreja, mas não zela pela igreja. Não ama a igreja. Eliseu não, Eliseu amava a igreja. Eliseu amava Israel. E quando Deus revelava a ele, ele avisava o rei. Mesmo o rei sendo filho de Jezabel. Olha, não passe por ali. Não passe por ali, porque eles vão lhe pegar. Eles fizeram uma escaramuça. Eles fizeram a tocaia. Não passe. E o rei de Israel ouviu o profeta. Veja que coisa interessante. Mesmo sendo filho de Jezabel, ele dava ouvido ao profeta. Versículo de número 10, por favor. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Toda vez que o rei da Síria fazia um plano, Deus revelava a Eliseu. Irmão, que coisa maravilhosa. Que coisa preciosa. Ter uma comunhão com Deus. Ter uma intimidade com Deus é uma coisa maravilhosa, irmãos. Que está raro hoje em dia. Está difícil o crente ter essa intimidade com Deus, de Deus falar com ele, de Deus revelar as coisas dele. Está muito difícil. Antigamente era mais fácil. Crente de oração, crente que recebia revelação, crente que recebia visão, crente que Deus revelava segredo, crente que Deus dava o dom de profecia. Mas Deus pode fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os dons espirituais ainda estão na ativa. Aleluia. Os dons espirituais só vão cessar quando a igreja for arrebatada. Os cessacionistas, eles dizem que quando vier o que é perfeito, não é assim? A Bíblia diz, agora pois, tem a profecia, tem tal, tem ciência, tem língua, tem interpretação, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí eles dizem que o perfeito foi o cânon das Escrituras. Não, a Bíblia diz, quando vier o que é perfeito, nós o veremos face a face. A perfeição vem com a vinda de Jesus para buscar o seu povo. Então os dons só vão cessar depois da volta de quem, meus amados irmãos? Jesus. Na parousia, no final. Lá no céu não vai ter línguas, lá no céu não vai ter profecia, lá no céu não vai ter visão, lá no céu não vai ter dom de revelação, porque lá nós já estaremos no estado perfeito. Mas enquanto a igreja estiver na terra, ela precisa dos dons espirituais. E meus amados irmãos, Eliseu, ele dizia ao rei, olha, não passe não, que o rei da Síria fez uma estratégia. Meus amados irmãos, é o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que nós devemos ser do lado da igreja. Mesmo que você não goste de mim, mesmo que você não goste do diácono, mesmo que você não goste do presbítero, seja como Eliseu. Eliseu zelava por Israel. Mesmo tendo dificuldade com o rei. Mas ele não estava preocupado com ele, ele estava preocupado com o bem-estar do povo de Deus. Porque tem gente, irmão, que está na igreja, mas entrega o seu líder aos perversos. Está na igreja, mas entrega a igreja na mão dos ímpios. Impiamente. Se alia com os inimigos da igreja. Nós vemos isso, teve um sacerdote, irmão, que fez isso. Quem eram os grandes inimigos do reino de Deus no tempo de Neemias? Quem sabe dizer? Eu preguei isso aqui logo quando Deus me trouxe para cá. Eram 3 inimigos que se levantaram contra a igreja de Deus no Antigo Testamento, no tempo de Neemias. Quem foram? Sambalate, Tobias e Gesem. Não bote o nome do seu menino desses 3. Eu ainda não apresentei um menino com o nome de Sambalate. E se você trouxer para apresentar, eu mando rasgar o registro. Meus amados irmãos, esses homens fizeram Neemias sofrer. Me ajudem. Me ajuda. Esses 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem, fizeram Neemias sofrer? Sim. Sim ou não? Sim. E o que era que eles queriam? A destruição só de Neemias? Não. Eles queriam a destruição de quem? De Israel, de Judá. Eles queriam que o reino de Deus se acabasse. Eles queriam que a igreja do Velho Testamento se acabasse. E eles se levantaram contra Neemias. Me diga uma coisa, e os sacerdotes de Jerusalém, era para ficar do lado de Neemias? Ou era para ficar do lado de Tobias, do lado de Sambalate e do lado de Gesem? Os sacerdotes de Jerusalém. Neemias. Era para ficar a favor de quem? Neemias. Pois se eu contar a você que teve um sacerdote
de túnica, de tiara, de roupa de sacerdote, de tudo no templo, com incensário na mão, pois teve um sacerdote que, em vez de dar apoio a Neemias, deu apoio a Tobias. Pastor, não conta isso, não conto. E mostro. Vamos ver. Neemias 13:4, por favor, põe na tela. Neemias 13:4, por favor, leia. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Prossiga. E fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. 6. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém. Para aí. Neemias fez uma viagem para a Pérsia, e quando chega em Jerusalém, sabe quem está morando dentro da casa de Deus? Me ajudem. Tobias. O nome dele, bota na tela, por favor. Tobias. Hein? Quem era que estava morando dentro da casa do Senhor? Tobias. E quem colocou Tobias dentro da casa de Deus? Eliasibe. Eliasibe era quem? Sacerdote. Não era só sacerdote, ele presidia sobre a câmara. Era um homem de alta confiança, era um homem da elite, era um homem, vamos dizer, da mesa. Enquanto Neemias estava viajando, quando Neemias chega, quem está dentro da igreja, dentro da casa de Deus, pintando e bordando, me ajudem, por favor. Diga o nome dele, tenha medo não, que ele não vai processar você não. Como era o nome dele? Tobias. Tobias. Quem colocou Tobias dentro da casa de Deus? Eliasibe era de fora, era de longe. Não. Eliasibe era sacerdote. Meu irmão, como é que uma pessoa que é sacerdote, em vez de ajudar o pastor, em vez de ser do lado do pastor, ficou do lado de Tobias e botou Tobias dentro da igreja? Como era o nome dele, desse cara? Eliasibe. Diga, não esqueça não. Como era o nome desse indivíduo? Eliasibe. Era crente ele? Era ou não era? Sim, eu estou dizendo. Mas ele era crente ou não era? Era. Era do ministério? Sim. Contra Neemias. Botou Tobias. E ainda disse que casou a neta dele, casou a filha dele com um filho de Tobias. Quando Neemias chega, está aquela marmota dentro da casa de Deus. Mas isso só aconteceu naquele tempo. Vamos embora, que hoje não acontece mais. Mas Eliseu, ele era a favor do reino. Ele tinha diferenças com o rei de Israel, com o filho de Jezabel. Mas ele dizia, mas eu estou ao lado do reino. Eu estou ao lado da minha igreja. Eu estou ao lado da casa do Senhor. Eu não posso me unir aos inimigos do Senhor. Aleluia. E Eliseu orava pelo rei, e Eliseu orava pelo reino, e Eliseu se trancava no quarto em jejum e oração pelo reino de Israel, pela igreja, pela instituição, pelo rei. E quando Deus mostrava uma coisa a ele mandava contar ao rei, não passe. Ele velava pela vida do rei, mesmo o rei sendo filho de Jezabel. É uma lição profunda, não é, irmãos amados? Ele não deixou que os problemas dele com o rei causasse dano para a igreja. Ele ajudava, ele orava e ele orientava. É uma lição para nós ou não é, irmãos amados? De pregar para todo mundo que eu encontro, que é do trono, gente grande da política. Ainda hoje recebemos uma ilustre visita de um político e nós pregamos para ele. Os irmãos estavam comigo lá. Nós pregamos, falamos e dissemos a ele, olha, o caminho de Deus é esse. Os irmãos, quem estava lá? Pastor Olímpio estava,
pastor, o presbítero Fernando estava, e outros irmãos estavam, e nós pregando para ele, dizendo, olha, a Bíblia diz assim, faça assim, a palavra de Deus diz assim, o caminho certo é assim. O trono não se mistura com o altar, mas o altar tem que profetizar para o trono. Uma vez eu fui visitar uma autoridade muito alta aqui do nosso estado, e quando eu cheguei lá eu não fui pedir nada, graças a Deus, foi uma visita de cortesia, e eu cheguei lá e eu disse, Excelência, eu vim aqui lhe visitar, porque não vim pedir nada, nem nada, vim trazer um presente, uma Bíblia, não vim de pedir nada, só porque o trono não pode ficar longe do altar. O trono tem que estar perto do altar para profetizar, não é para se locupletar, não é para sugar do trono. O altar não precisa sugar do trono, porque quem cuida do altar não é o trono, quem cuida do altar é Deus. Pastor que vive mendigando no trono, me dê isso, me dê aquilo, me dê uma galinha, me dê um... Oh, tem jeito, glória a Jesus. O pastor é para profetizar, o altar é para profetizar para o trono, para ensinar a verdade do evangelho ao trono. Aleluia. Não é para estar pedindo, me dê uma cadeira, me dê uma mesa, me dê meia dúzia de cadeiras. Que conversa é essa? Glória a Jesus. Pastor Pimentel de Carvalho, de saudosa memória, foi visitar o prefeito, isso há mais de 40 anos, o prefeito de Curitiba. Era um servo de Deus, pastor Pimentel. Aí o prefeito, quando viu o pastor Pimentel, que era o pastor da Assembleia de Deus em Curitiba, o prefeito disse, eita, porque muita gente vai pedir, né? Muita gente com o nome de sacerdote, de pastor, vai pedir. Quando ele viu o pastor Pimentel, ele disse, mais um. O pastor Pimentel entrou, cumprimentou ele. Aí ele começou a chorar, mas pastor Pimentel, olha, a prefeitura está ruim. Pensando que o pastor era mais um pidão, glória a Jesus. E o pastor ficou escutando ele. Aí ele disse, aí o pastor disse, está ruim, tá? Aí chorou, que a verba não dava, pensando que o pastor ia pedir. Aí quando terminou, o pastor disse, ô prefeito, e aquela escola lá perto da igreja nossa, por que não terminou ainda? Ele disse, porque está faltando material, está faltando tijolo, está faltando cimento, está faltando ferro. Aí o pastor disse, pois faça a conta, que a Assembleia de Deus vai mandar o tijolo, vai mandar o ferro, vai mandar o cimento. Essa é a Assembleia de Deus. Quem dá glória para Jesus Cristo nessa noite? O prefeito tomou um susto, glória a Deus. E o pastor mandou mesmo. Ele mandou pedir o orçamento, ele deu. Não era muita coisa. O pastor comprou o cimento, comprou o ferro, comprou o tijolo. E a escola foi terminada. E no dia de cortar a fita, o pastor estava lá para ajudar a cortar a fita com o prefeito. Quem pode dar glória para Jesus, irmão? O altar e o trono têm que estar perto, mas o altar é mais importante do que o trono. O altar é para orar pelo trono. O altar é para profetizar para o trono. E do altar cuida Deus, do altar cuida Deus, do altar cuida Deus, do altar cuida Deus. E quem pode dizer glória para Jesus Cristo nessa noite? Aleluia. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Eliseu era esse homem. E Eliseu revelava ao rei os mistérios do rei da Síria, os planos, os projetos. E o rei da Síria pensou que tinha um traidor no meio dele. Porque os irmãos sabem que os projetos são feitos com os capitães. É verdade ou não é? É com os generais. Só com os generais, só com os capitães. Projetos de estratégia de guerra é feita com elite privada. Uma elite resumida. E o rei fazia os projetos para destruir Israel com elite. E Israel sabia. E Israel tomava conhecimento. Aí o rei da Síria disse uma coisa, juntou a sua tropa de elite, juntou os seus generais, numa reunião fechada. O alto comando, toda instituição tem o alto comando. Versículo de número 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. E chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Em outras palavras, aqui no meio da gente tem o quê? Um traidor. Tem um traidor que está entregando tudo. A gente faz o projeto aqui de porta fechada e a gente, quando menos espera, lá em Israel estão sabendo. Quem é o traidor? O rei ficou zangado, nervoso, abusado.
e já estava com vontade de mandar cortar a cabeça de gente. Aleluia. Traidor, irmão, vai ter sempre. Você faz uma reunião para tratar, quando termina a reunião, o traidor liga para o inimigo. O traidor liga para o inimigo da igreja. Antes de terminar a reunião, ele já fica assim. Traidores sempre houve e sempre haverá. O traidor é a classe de gente mais baixa que existe na face da terra. O rei de Israel, o rei da Síria disse, aqui tem um traidor. Porque a gente faz o projeto e portas fechadas, e quando a gente menos espera, Israel está sabendo, a gente faz o projeto e não dá certo, porque Israel está sabendo quem é o traidor. Mas tinha um moço lá que conhecia Eliseu. Aleluia! Aleluia! Versículo 12, lá na reunião do rei da Síria, tinha um do alto comando que conhecia Eliseu. Olha o que foi que ele disse. E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está lá em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Deus ainda revela coisa, Deus ainda revela. Quem crê que Deus revela mistérios da glória para Jesus nessa noite? Ei, não é que tem ninguém traindo o Senhor, não. É que lá em Israel tem um profeta. O homem tem tanta comunhão com Deus. O homem tem uma vida de oração tão forte. Ele fala com Deus, Deus fala com ele. E o que o Senhor fala aqui no quarto de dormir, o Senhor conversando sozinho, o Jeová dele leva as palavras e revela a Eliseu. Irmão, mexa com todo mundo, mas não mexa com quem tem comunhão com Deus. Tem gente que não tem temor de Deus. Ele não tem comunhão com Deus e pensa que os outros não têm. Ele não tem como intimidade. Já perdeu a intimidade com Deus há tempo. Perdeu a intimidade com Deus e pensa que todo mundo está na situação dele. Porque todo sujo pensa que todo mundo é uma projeção, não é assim ou não é a projeção? A psicologia diz que tem gente que faz projeção no outro. O que ele é, ele joga, ele projeta no outro. Está sem comunhão com Deus e pensa que todo mundo está na mesma situação dele. Mas eu quero dizer que Deus ainda tem Eliseu na terra. Homens e mulheres Eliseu. Quem crê que Deus ainda tem homens e mulheres Eliseu, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Aleluia! Aleluia! Glória! Não tem ninguém traindo, não. É que Deus revela a Eliseu lá. O que o Senhor está falando aqui no seu quarto, Deus revela a Eliseu. Amém. Irmão, intimidade com Deus. É a tônica deste texto. Meus amados irmãos, não só era Eliseu que tinha intimidade com Deus, não. Jó, ele tinha intimidade com Deus. Ele no capítulo 29, versículo 4 de Jó, 29, 4, ele tem saudade. Os irmãos sabem que ele estava na prova, né? Quando ele estava na prova, Deus se afastou. Você sabia que Deus se afastou de Jó na prova? A prova de Jó não foi só material. A prova de Jó foi espiritual também. No capítulo 9, 11, por favor, veja aí. Jó ficou sem sentir Deus. Vamos primeiro para Jó 9, 11. Jó perdeu, Deus rompeu com Jó, como que Deus saiu de perto de Jó. Veja aí, a maior prova de Jó não foi a perda dos filhos, não foi a perda da casa, não foi a perda do gado, não foi a perda dos bens. A maior prova de Jó foi esta, Jó 9:11. Eis que passa diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Jó disse, olha, Deus passa perante mim e eu não vejo. E torna a passar perante mim e eu não sinto. Era uma prova espiritual. E eu creio que nesta noite tem gente aqui
que já teve uma comunhão com Deus muito íntima, e hoje Deus passa e você não vê, e Deus torna a passar e você não sente. Deus, o que é isso? Eu estou em pecado, Deus. Deus, o que foi, irmão? Às vezes, mesmo sem estar em pecado, a igreja passa por essa prova. E eu acredito que a igreja no mundo está passando por essa prova. Quantos crentes que não estão sentindo mais? Quantos crentes que não estão mais, já foram profetas, já foram, bastava arriscar o fósforo, ele já estava incendiado, profetizando, e hoje Deus passa para lá, passa para cá, e ele não sente mais nada. A maior prova de Jó foi esta prova, não foi as percas, foi esta prova. Aí ele, no capítulo 29, ele vai lamentar. Aí no capítulo 29, de 1 a 4, por gentileza, capítulo 29 de Jó, de 1 a 4. Olha Jó lamentando o tempo que tinha intimidade com Deus e que agora não tinha mais. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Aleluia. Na tua Bíblia diz a amizade de Deus, mas na Bíblia velha corrigida diz o segredo. Deus cochichava segredos a Jó. Irmão, tu já tivesse essa comunhão de Deus cochichar segredos que Ele não revela a todo mundo, só aos íntimos. Segredo Deus não diz a todo mundo, segredo Deus só diz a quem é íntimo dele. Aquele crente que mergulha na oração, aquele crente que abre a harpa sozinho, sem ninguém ver, e ele canta: eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus, dai-me glórias, ó. Aí começa a se alegrar, pois seu sangue limpa o pé. Aí dá uma rajada de línguas estranhas. Aí Deus vem revelar segredos. É aquele crente que abre a Bíblia sozinho no seu quarto, no pé da cama, e ele começa a ler, e Deus começa a se revelar para ele, e as lágrimas caem nas páginas da Bíblia, e Deus revelando segredos. Na Bíblia do irmão diz amizade, na nossa Bíblia diz, qual a diferença? Nenhuma, porque quem tem amizade conta segredos. Aleluia. Deus contava segredos a Eliseu. Pastor, mas isso foi com Eliseu. Hoje é só com os pastores, conversa fiada. É com você. Na nova aliança, todo membro do corpo de Cristo pode ter essa intimidade com Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, Deus revelava segredo a Eliseu. Deus revelava segredo a Abraão. Você está lembrado de Abraão? Quando Deus foi destruir Sodoma, qual foi a única pessoa que ele contou o segredo que iria destruir Sodoma? Vamos ver, por favor, Gênesis 18, 17 a 19. Gênesis 18, 17 a 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus disse: eu vou ocultar a Abraão o que eu vou fazer.
Eu oculto dos outros, mas de Abraão, não vou ocultar, não. Aleluia! Eu conheço Abraão, disse Deus. Ele é zeloso demais, ele ensina aos filhos, e ele ensina a minha palavra aos netos, e ele ordenou a casa dele é ordenada, na casa dele a doutrina trabalha, na casa dele tem altar, na casa dele tem fogo, na casa dele tem sacrifício, na casa dele tem obediência, na casa dele tem temor, e esse eu não vou esconder nada de Abraão. Deus quer revelar mistérios à igreja hoje. Você chegar para alguém entregar um recado, seu patrão, sua patroa, seu vizinho, seu condômino de apartamento, vizinho do seu apartamento, Deus lhe revelar mistérios. As pessoas estão precisando de quem tenha mistérios para revelar. E você dizer: senhora, por favor, Deus me falou assim, assim, assim a seu respeito. E a pessoa começar a chorar. Aleluia. Aleluia. Não sei se a senhora que aceitou Jesus ontem está aqui. A senhora que aceitou Jesus ontem à noite está aqui. Glória a Deus. Creio que não. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vemos aqui uma coisa interessante. Deus revela segredos aos seus profetas, às suas mulheres de Deus, aos seus homens de Deus. Ele revela segredos. Quem tem uma vida de comunhão com Deus é maravilhoso, agora tem um preço caro. Uma vez, uma irmã foi lá em Lusiápolis. Uma irmã procurou o pastor Deda, que era pastor de lá, chorando. E disse: pastor Deda, eu ore para Jesus tirar o dom de profecia de mim. Aí o pastor disse: por quê, irmã? Porque eu sofro. Eu entrego um recado, não sou entendida. Eu entrego outra mensagem, não sou entendida. Eu estou sofrendo muito. E eu não sei o que é que faço. O pastor disse: quem mandou a senhora ter o dom de profeta? Profeta é para sofrer. Foi o que fizeram com Jeremias, jogaram na cisterna. Que foi que fizeram com João Batista? Cortaram a cabeça. O que foi que fizeram com o profeta Isaías? Serraram pelo meio. Peça a Jesus para deixar de ser profeta, senão vai ficar pior. Profeta é para sofrer. Profeta, o inferno tem raiva dele. Homem de Deus, mulher de Deus, homem de oração, mulher de oração, o diabo vai atacar você. Mas é melhor estar em guerra com o diabo do que enferrujado, porque a vitória já está garantida para você. É melhor estar em guerra. Vamos ver o que foi que aconteceu lá. Capítulo 6, versículo 13, por favor. E ele disse: o rei da Síria disse aos seus servos: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. O rei da Síria diz: eu quero saber onde esse profetinha está. Eu quero saber onde é que ele está, que eu vou mandar buscá-lo. Apareceu um fuxiqueiro e disse: ele está em Dotã. Sempre tem um cabueta. Está em Dotã. Eu já sabia até onde Eliseu estava. Hoje em dia não tem cabueta mais não, mas naquele tempo tinha. Aleluia. Aleluia. Hoje chama de X9, né, irmão? Glória a Jesus. Ele está em Dotã, rei. Eu soube que ele está em Dotã, está numa cidadezinha de Dotã. Segundo o melhor juízo, Dotã ficava a 16 quilômetros de Samaria, da capital. Dotã ficava a 16 quilômetros de Samaria. E o rei fez o que, irmãos? Vamos ver o versículo de número 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Para prender quantas pessoas? Me ajude agora. Antigamente a guerra era contra Israel, mas a guerra se virou contra quem agora? Eliseu. Eliseu. E o rei mandou o que, irmãos? Exército. Grande exércitos. Grande. Grande. E o que mais? Cavalos. Cavalos.
para prender um homem. Idoso. Irmão, homem de Deus faz medo, irmãos. Mulher de Deus faz medo. E vocês não entenderam, homem de Deus faz medo. Mulher de Deus faz medo a Satanás. Satanás tem medo de quem ora. Satanás tem medo de quem consagra a vida. Satanás, ele arregimenta os seus exércitos contra um homem, contra uma mulher de oração. Aleluia. Você não sabe quanto você faz medo a Satã. Você que ora de madrugada, você que lê Bíblia de madrugada, você que canta de madrugada, você que recebe mistério de Deus de madrugada, você é uma ameaça ao inferno, ao rei da Síria, e ele vai mandar exércitos contra você. Ele vai mandar demônios, legiões malignas. Por isso que quem serve a Deus sofre, irmão. É terminando uma luta. Desculpem. É terminando uma luta e aparecendo outro. Meu Deus do céu, por que isso? Irmão, com quem não serve a Deus, o diabo, ó, já está no papo. Agora, quem serve a Deus, irmão, quando termina uma luta, já fica dizendo: Jesus, qual será a próxima? Aleluia. Quando menos espera, lá vem os carros, lá vem os cavalos, lá vem o exército com a fúria, aleluia, para pegar o homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmão, não tem quem possa com o homem de Deus, não tem quem possa com mulher de Deus. Deus o conduz em triunfo, Deus o conduz em vitória, e quem perde é o rei da Síria. Aleluia. Irmãos, não adianta pelejar contra quem serve a Deus, é debalde. A Bíblia diz que quem peleja contra quem serve a Deus se torna em nada. No profeta Isaías diz que os que pelejarem contra ti se tornarão em nada e menos que nada. Ora, nada já não é nada. E a Bíblia diz que quem peleja contra quem serve a Deus se torna em nada e se torna em menos uma pichilinga. Você que se levanta contra quem serve a Deus, você vai virar uma pichilinga. Quem já ouviu falar de pichilinga? É grande ou é pequena, irmãos? Pois você ainda vai ficar menor do que uma pichilinga. Você vai ficar um fiote de pichilinga. Não adianta preparar carro, não adianta fazer estratégia, não adianta fazer reunião, porque Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eita, glória seja dada a Jesus. Eu quero dizer à igreja de Deus que a sociedade ímpia, a sociedade, a nova ordem mundial está preparando carros e cavalos e exércitos contra a igreja. Eles querem fechar a porta da igreja, eles querem tomar os nossos filhos. Eles têm projeto de quando a criança completar 5 anos, eles tomarem as crianças e eles é quem criarem as crianças e perverterem e prostituírem as crianças. Eles estão com planos, eles estão com estratégia, eles estão com estratégia de tomar tudo, de humilhar, de pisar. O rei da Síria está mandando carro, o rei da Síria está mandando cavalo, o rei da Síria está projetando exército. Mas eu vim dizer à igreja de Deus que o Deus de Eliseu continua sendo o Deus da igreja, o Deus de Eliseu continua sendo o Deus da igreja, e o Deus de Eliseu continua sendo o Deus da igreja. Aleluia. Projetos de carros, projetos de cavalos, projetos de cavaleiros para destruir Eliseu. Eles querem calar a voz de Eliseu. Estão defendendo a pedofilia, estão defendendo o roubo, querem criar lei de dar liberdade de roubar, querem criar lei de dar liberdade dos pedófilos fazer o que quiserem e ninguém poder dizer nada. Isso são carros,
Isso são cavalos, isso são exércitos de Satanás. Mas Eliseu está orando. Os Eliseus de Deus estão orando. As mulheres Eliseus de Deus estão orando. Quem crê no poder da oração, quem crê que Deus ouve, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! 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 Vai descer fogo de Deus e derreter esses carros de guerra do inferno. Não adianta tentar parar Eliseu. O Eliseu de Deus hoje é a igreja. O Eliseu de Deus hoje são os servos de Deus. O Eliseu de Deus hoje é você, mulher de oração. É você, homem de vida consagrada. Você hoje é o Eliseu de Deus. A igreja é o Eliseu de Deus. E não adianta preparar carro de guerra. Aleluia! Meus amados irmãos. Aleluia. Agora, para encerrar, versículo 15, por favor. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Esse aí era Geazi. Alguém disse que poderia ser outro, mas era Geazi. O pastor, e a semana passada Geazi não terminou leproso, mas eu disse a vocês que as histórias não estão cronologicamente. Elas estão esparsas, elas podem estar deslocadas. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Peraí. Parece que eu estou vendo Geazi com os olhos cheios de remela. Nem lavar a cara não lavou. Não orava, se levantou sem orar. Não se ajoelhou, não falou com Deus. Eliseu certamente já tinha se levantado antes dele. E já tinha feito o que, irmão? Foi fraco. Já tinha feito o que, irmãos? Orado. Eliseu orou logo cedo. Geazi se acorda com a cara de pateta. Em vez de orar, vai para a janela. Olha o mundo. Mas pia. Não é assim que o nordestino diz, né? Pia. Repara. Homem, vai orar, Geazi. Hoje em dia não tem as janelas das casas, talvez, mas tem o Windows, né? E o Windows em inglês é janelas. Tem gente que não ora não, é o dia todo na janela. Geazi. Vai lavar essa cara velha, Geazi. Vai escovar esses dentes velhos, Geazi. E vai dobrar os joelhos. Se levantou quando olhou pela janela. Glória a Deus, quando olhou pela janela. Leia o 15 outra vez, por gentileza. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ô Eliseu, ô Geazi miserável, glória a Deus. Meus amados irmãos, olha quem não ora, a atitude de quem não ora: desespero. Quem não ora se assombra com tudo. É alarmento. Assombra todo mundo, grita escandaloso. Não é verdade, irmão? Parecendo uma raposa com fome. Mas, irmãos, a diferença de quem tem comunhão com Deus. Geazi disse: ai, meu senhor, que faremos? Tem cavalos e carros e soldados ao redor da cidade de Dotã. Ai, meu senhor, que faremos? A voz do desespero. Agora vamos ver a voz da fé, a voz da confiança, a voz da comunhão com Deus. E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Quem ora e lê Bíblia, irmão, não se assombra não. Quem ora e lê Bíblia, quem tem comunhão com Deus, quem jejuma, quem vive uma vida de comunhão com Deus, pode aparecer o diabo, pode aparecer os seus anjos, pode aparecer estratégia, pode aparecer a conspiração dentro de quarto, pode aparecer o que aparecer. Ele diz: homem, se aquiete, que maior é o que está conosco do que os que estão com eles. O nosso Deus é maior e o nosso Deus vai resolver todo o problema que aparecer. Pode dar glória a Jesus que Ele vai resolver problema. Deus está me revelando que vai quebrar os carros do rei da Síria. Deus está me revelando que vai dissolver os projetos do rei da Síria. Deus está falando pela sua palavra que grande é a vitória para quem serve a Deus na beleza da sua santidade. Tem gente que vive de estratégia. Tem gente que vive... O que era que o rei da Síria vivia fazendo no seu apartamento? O que era que ele vivia fazendo? Estratégias para derrubar Israel. Estratégia para derrubar Eliseu. E Eliseu vivia fazendo o que no quarto? Orando. E Eliseu vivia fazendo o que no quarto? Orando. O rei da Síria fazendo estratégias. E Eliseu orando. E Deus manda dizer: cuidado, porque o juízo de Deus vai vir. Deus conhece quem ora e conhece quem é estrategista. Deus conhece quem ora e Deus conhece quem é estrategista. E eu quero saber de que lado Deus está. Deus está do lado do estrategista ou está do lado do que ora? Deus está do lado do estrategista ou está do lado do que ora? Irmão, não tem estratégia que Deus não derribe quando você tem comunhão com Ele. O Geazi gritou: ai meu Senhor, a cidade está cercada, o que faremos? Eliseu disse: não temas. Eu já me levantei de madrugada. Eu já orei. Eu já li o rolo da Sagrada Escritura. E Deus me disse que vai resolver esse problema. E Deus me disse que vai tratar com esse problema. Onde está a mão de quem quer comunhão com Deus? Onde está a mão de quem quer viver uma vida no altar? Onde está a mão de quem quer servir a Deus na beleza da sua santidade? Irmão, na minha carreira cristã e na minha carreira ministerial, o que eu já enfrentei de rei da Síria, fazendo estratégia nas suas conferências, aleluia, e Jeová, tchau.